Eu tenho para os irmãos uma grande notícia, mas não vou dá-la. Só à noite. E é tão grande notícia que faremos um bolo e guaraná para comemorar. Quem vier, verá. Quem não vier, ficará sabendo depois. Eu recomendo que você venha, porque é uma grande notícia. E não me perguntem, após acabar o culto, qual é a notícia. Só à noite. É uma grande notícia realmente para nós todos. Esperamos que seja um tempo novo que se pronuncia para a nossa igreja. Quero saudar todos os irmãos com a graça que excede todo o entendimento e com a graça que alcança a todos nós. É bom que a gente sempre se reafirme nessas verdades, porque nossas vidas muitas vezes são atropeladas por dificuldades, incidentes, tragédias. Temos podido nesses dias, eu voltarei a falar sobre esse assunto um pouco mais à frente, nós temos participado então, buscando minorar, suavizar o sofrimento de nossos irmãos da região serrana. E devo dizer que nossa igreja marcou o momento não para os outros, mas para si mesma, um momento de grande valor. Todos quantos participaram sabem que foi um momento muito valioso em nossa igreja e podemos ainda cooperar, mas sobre isso ainda voltaremos a falar e mostrar algumas imagens para os irmãos. Com isso, então, desejo que tenhamos uma manhã aqui muito radiosa, muito sorridente, uma manhã em que nós, mais uma vez, tenhamos confirmado nos nossos corações que vale a pena ter um Deus como o nosso Deus. Que Ele então nos abençoe, nos dirija, nos conduza. Contamos com várias participações voluntárias aqui no nosso grupo de verão. Não é o quarteto, nem é o coro. É 1, 2, 4, 6, 8, 10, é um... O que é isso? Deceneto? Não sei o que vem a ser isso. São bem-vindos também. O pastor Zé Maurício participou do programa de rádio hoje está aqui conosco também, pastor Alcenir, nosso grupo instrumental, nosso organista, nossos irmãos do áudio, do vídeo. Muito bom podermos estar sempre todos juntos assim. Então, assim, saúdo aos nossos visitantes, saúdo a você que é participante aqui conosco. E se há alguém que pela primeira vez participa do nosso culto, eu peço o favor, se houver, de se colocar em pé para receber a nossa saudação. Alguém pela primeira vez aqui conosco? Queira ficar em pé, por favor, se houver. Muito bem-vinda. A irmã é de onde? João Pessoa, Paraíba. É perto. Aqui é que é longe, lá é perto, não é verdade? São de qual igreja lá? Primeira de João Pessoa, Recife, Pernambuco. Qual igreja lá em Recife? Primeira de Recife. Então são muito bem-vindos. Leve a nossa saudação lá, a sua igreja, quando para lá então retornarem, bem-vindos aqui conosco. Estamos realizando em Niterói a 91ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Por isso temos essas duas irmãs visitantes certamente e outros que talvez porventura ainda venham. Indago se há entre nós alguém que completou o aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data importante na sua vida. Aqui, com prazer, nós cumprimentaremos, saudaremos e oraremos também. O casal completa aniversário de casamento. Quantos aninhos? 19 anos de vida conjugal. Nós nos alegramos muito com vocês também. Há mais alguém completando o aniversário? Irmão Alcino? Ele fez assim, ó. O que quer dizer isso? Não sei. Não espalhe o quê? Não espalhe a sua idade. Não é para falar de jeito nenhum, mas eu não sei qual é a sua idade, como é que eu vou dizer? É alta demais a sua idade? Mais de 20?
Mais de 50? Mais de 70? Mais de 80? Também. 87. Parabéns, irmão Sino. Vamos colocar em pé, então, irmãos, vamos dar graças a... Então, Alessandra, 12 anos de batizada. Bem-vinda também aqui, está com a Aninha aqui, o papaizinho está ali cantando. Os cabelos brancos já tinha antes de casar, para ninguém dizer que foi depois que casou, né? Então, para não ter dúvida alguma também, fica tudo muito claro. Ó Deus, obrigado por esta manhã. Muito obrigado porque o Senhor tem renovado a cada dia em nossas vidas a bênção da vida. Tens também, Senhor, a cada dia nos dado a certeza da salvação que nos enviaste em Cristo Jesus. De tal modo que a nossa vida pode fruir aquela alegria completa de que fala Jesus na sua oração. Porque fomos criados por Ti e fomos redimidos por Ti. Te damos graças, muitas graças, Senhor. Nesta hora, Deus, agradecemos pelas vidas que estão aqui. A Alessandra, que o Senhor acrescentou mais um ano de vida batismal. Ao nosso irmão Alcino, a quem o Senhor dá mais um ano de vida natural, 87 anos. E ao casal Tamara e André, a quem o Senhor concede o privilégio de completarem tantos anos de vida conjugal. Que o Senhor continue a abençoar esse casal e, por extensão, o seu filho, logo toda essa família. Agora, Pai, quando te prestamos esse culto cheio de alegria e de gratidão, nós desejamos reafirmar uma vez mais que este culto que te prestamos é para te adorar, é para dizer que as nossas vidas se completam quando estamos vivendo na perspectiva da Tua graça. Nós amamos ao Senhor e ao Senhor dizemos: louvado sejas. Em nome de Jesus dizemos isto. Amém. Pode vir agora então abraçar os irmãos. A irmã Tamara não pode ser abraçada porque vai tocar, mas os demais podem vir. Hinos de louvor ao Senhor cantemos sem cessar.
preparar o resumo didático, então, da leitura desta semana agora, porque são apenas 9 capítulos dos profetas menores, eu pude aprender algumas coisas muito interessantes sobre a ação de Deus naquele tempo, quando os profetas, como instrumentos de Deus, falavam ao coração, não somente do governante, mas ao coração do povo, aquilo que Deus queria que eles realmente fizessem. E Deus falava de uma forma muito clara, muito objetiva, para que a sua mensagem pudesse ser compreendida e, sobretudo, obedecida. O versículo que ensina, então, o nosso programa de culto desta manhã, é o versículo de número 17 do livro de Sofonias, capítulo 3. Nós vamos ficar de pé, vamos fazer todos juntos essa leitura, dando início assim, então, ao nosso culto de adoração desta manhã. Leiamos todos. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor que renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Sofonias 3:17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele está aqui para nos abençoar, Ele está aqui para salvar, Ele está aqui para transformar vidas, Ele está aqui para derramar bênçãos sobre a vida de cada um de nós. Vamos proclamar o nome do Senhor, adorando na beleza da sua santidade, dizendo que o Senhor é santo, santo, santo. Yeah.
Amém. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O salmista nos diz: assim como a corça anseia pela correntes das águas, o meu coração, a minha alma suspira por ti, ó Deus. O cântico que nós vamos cantar nos fala desse desejo de realmente viver uma vida para o Senhor e pelo Senhor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros. Será que realmente desejamos na nossa vida ter o Senhor como maior tesouro? Será que muitas vezes nós não o trocamos por outros tesouros aqui da terra? Ao cantarmos este cântico, vamos poder expressar então este verdadeiro sentimento de adoração, este verdadeiro sentimento de amor ao nosso Deus, porque Ele é algo que não podemos compará-lo a ninguém mais. Ele é o nosso Deus, o Deus a quem nós amamos. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Ah, meus irmãos, não for o Senhor nas nossas vidas. Por isso devemos expressar com toda a alegria do nosso coração: Senhor, eu te quero mais do que o ouro. Vamos fazer isso com a alegria do nosso coração. Novamente do início. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor, te desejo do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã mais uma vez,
porque o Senhor é a porção da nossa herança. E nós te adoramos, ó Pai, porque não temos outro bem maior na nossa vida do que o Senhor. Recebe, Deus, nossa gratidão. Recebe, ó Deus, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, porque nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos podem sentar. Quero então trazer aos irmãos algumas informações sobre a vida de nossa igreja, para que você então, bem informado, possa participar. A primeira diz respeito à nossa escola bíblica dominical. Pastor Samir e irmão Jacler vão com o microfone que ali lhe será obsequiado a cada um deles, nos trazer então essa informação sobre a nossa escola bíblica na semana que vem. Vamos lá? Bom dia. No próximo domingo, dia 30, os jovens de nossa igreja retomarão suas atividades normais na EBD. Os jovens 1 às 9 horas, os jovens 2 às 11 horas e os universitários às 9 horas. A gente tem 3 classes de jovens distribuídas assim. E para começar o ano, a gente vai estudar o livro de Daniel. Já foi. Ficou um pouco claro ali, mas o tema, né, do nosso estudo vai ser o livro de Daniel, resistência em tempos de crise. O livro de Daniel começa com Daniel na sua juventude e se posicionando com firmeza diante de um momento bastante crítico do seu tempo. Comparando a realidade dele à nossa, o livro de Daniel tem bastante a nos ensinar se a gente faz uma releitura para o nosso tempo. Então, no próximo domingo, dia 30, às 9 e às 11, os jovens 1, 2 e os universitários. No Salão 9, não é isso? Aqui do lado estaremos nos reunindo, então aqui no Salão 9 eu gostaria de frisar a importância de estudarmos a Bíblia. Então, para a juventude, nesse ano todo estaremos nos aprofundando cada vez mais no estudo da Palavra de Deus. Então é um convite para todos os jovens da igreja, os que não são membros também, os visitantes, os que estão nos ouvindo pela internet também. É bom termos sempre em mente que também os jovens em suas classes estão buscando aproximadamente seguir o nosso plano de leitura da Bíblia. Repito que aqueles que começaram conosco aqui ao longo desse ano que passou, que nós estamos desde o começo do ano passado, lendo a Bíblia toda em 75 semanas. Vamos terminar essa leitura no mês de setembro. Vai dar um pouquinho mais do que 75 semanas. Então, nesse contexto, daqui a pouco leremos Daniel. Os jovens vão estudar mais longamente, mais profundamente este livro, que até o capítulo 6 vai bem, mas depois tem que estudar muito para entender ali aquelas profecias, vai para cá, vai para lá, 70 semanas, acho que vou me matricular na classe também. Os juniores também voltam hoje à noite às suas atividades. Nosso irmão Cleodair já retornou e estará então hoje. Então, se você tem filhos, netos, sobrinhos, saiba que hoje à noite o culto deles normal. Só informando que eles fazem o seu culto, tal como deve ser, com todos os elementos de um culto, para que haja também uma formação nesse sentido na vida de cada um deles. Tem sido uma experiência muito valiosa, segundo os testemunhos que eles mesmos nos têm oferecido. Na próxima sexta-feira, então, o pastor Alcenir continua o seu estudo do livro Maravilhosa Graça Filipiense. Nós solicitamos mais exemplares para que todos possam adquirir. É um livro que já tem uns 10 anos aqui em nossa igreja, mas que alguns, chegando depois, não tiveram acesso a um preço mais convidativo para esse livro. Esperamos que ao longo dessa semana possa então chegar, independentemente de você poder estar ou não nesse horário. Vai ser às 15h30, um pouquinho mais cedo, você pode ler esse livro, mas se puder vir participar com o pastor Alcenir desse estudo, juntamente com Pedras Vivas, você é muito bem-vindo, vai com certeza alguma sair enriquecido, que é um livro realmente muito valioso, que nos coloca no centro disso que é a essência da vida cristã, que é a graça de Deus. Vamos daqui a pouco então participar de nossa fidelidade. Antes, o pastor Alcenir vai nos dar uma informação sobre a noite missionária amanhã em
Niterói. Pois é, meus irmãos, amanhã às 17h30, um ônibus vai sair daqui de frente da nossa igreja, rumo ao estádio Caio Martins, onde está ocorrendo a conferência, né, dos batistas. Amanhã é a noite missionária, então eu só gostaria de frisar que aqueles nossos irmãos que já se inscreveram na semana passada devem confirmar a sua ida amanhã. Então hoje, quando você sair, ali na recepção vai ter um stand onde você vai poder confirmar a sua ida amanhã. As vagas já estão esgotadas, mas nós estamos abrindo uma lista de espera. Caso haja desistência, você pode ser incluído. Então, a princípio, amanhã às 17h30, com aquelas pessoas que se inscreveram na semana passada, que devem confirmar hoje a sua ida amanhã às 17h30. Temos que sair pontualmente a hora marcada, porque o trânsito de Niterói já é bom, com mais gente vindo de João Pessoa e Recife, fica melhor ainda, na verdade, e há outros que estão participando de vários estados do Brasil. Irmãos, nós fomos desafiados, nós mesmos, ninguém nos desafiou, a contribuir, a cooperar com aqueles que, em vários municípios da região serrana, sofreram aqueles vendavais que ceifaram tantas vidas. Um momento triste na história do nosso país, nosso planeta, podemos dizer assim, nosso estado, e nós fomos então desafiados, nos sentimos compromissados a participar. Vamos mostrar um pouco daquilo que os irmãos fizeram e depois vou continuar a desafiá-los neste sentido. São algumas fotos mostrando então alguns momentos. Essa então foi quando nós colocamos a placa ali para avisar aqui ao nosso bairro. As imagens de manhã são difíceis realmente. Talvez se eu tempo para apagar as luzes ali superiores, seria um pouquinho melhor. Isso aí quando então estávamos preparando para sair, organizando, foi muito bonito, o número de voluntários foi bastante grande, sobretudo na segunda-feira, nos dias seguintes também. Essa é a terça-feira, quando o material estava sendo preparado para subir o primeiro caminhão, foram 4 caminhões, 2 para Nova Friburgo e 2 para Teresópolis. O professor Samir e a irmã Marta Mariano coordenaram esse trabalho, tudo foi anotado, para que nós pudéssemos ter uma clareza a respeito de tudo que chegou. Houve um irmão de São Paulo que participou pela internet, mandou comprar uma Kombi inteira de rodos e vassouras. E o pastor Francisco Amaral, ao receber, disse: eu nunca vi tanto rodo na minha vida. Vão ter rodo também para as próximas enchentes. Sim, lá estão acostumados, infelizmente, mas essa foi de uma magnitude muito mais severa. Que vai deitar sobre esse lençol, então, vai botar a cabeça nesses travesseiros, oraram vai vestir essas para roupas que e calçar esses esses alimentos sapatos, se pudessem alimentar abençoar com as essa pessoas. comida, beber dessa Foram água, momentos realmente em muito nome de Jesus, ricos, que tu possa pessoas que abençoar foram cada um. aparecendo, situações de pessoas que não conhecemos, pessoas que nós conhecemos. Muita água, que ainda é uma necessidade, ainda precisamos de água, alimentos de preparo fácil e material de higiene pessoal. Uma vista de parte daquilo que nossos irmãos aqui fizeram. Pessoas também do bairro viram a faixa, perguntaram se ia entregar, e nós fizemos isso pessoalmente, diretamente. Irmãos que nossa igreja tem caminhões, nos disponibilizaram, nós aqui mesmo nos carregamos, entregamos até o destino a primeira igreja batista de Nova Friburgo e a uma comunidade chamada Santa Rita, em Teresópolis. Aquela que apareceu no Jornal Nacional, com 2 irmãos aqui, 3 membros da nossa igreja, estavam lá isolados, nós pudemos participar. Isso aí, então, carregando o primeiro caminhão, que foi na terça-feira.
ajudar, Senhor. Não fomos a Deus, única igreja, é uma alegria várias enorme, igrejas fizeram Pai, isso, foi quando nós muito temos bom. o privilégio de ajudar, Senhor Deus. Pai, eu também te peço, Deus, pela ida das pessoas que vão lá distribuir estes alimentos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida do povo Cristo, dando a ele oportunidade, proteção, Senhor Deus. Solidariedade desde cedo. Tá com soninho. Você vai para Friburgo, vai? Não, mas ela veio só dar um alô e desejar Não essa apareceu paixão. aí na hora. Esse foi o primeiro caminhão que foi, então, totalmente carregado. Essa aí é uma foto da situação, como os irmãos veem isso já quase uma semana depois, totalmente alagado. Os irmãos que descarregaram tiveram que fazer isso dentro da água. Essa foto anterior mostra ali o teleférico, como ele ficou. Então são algumas imagens para dizer aos irmãos que o irmão ainda pode cooperar. Nós dissemos na semana passada que seriam 2 etapas. A primeira etapa do socorro emergencial, nós temos feito e ainda podemos fazer. A segunda etapa é a reconstrução. Os irmãos têm visto reportagens de pessoas que perderam não só bens, mas perderam, às vezes, toda a sua família. Houve uma igreja lá que perdeu 70 membros, uma igreja pequena. Uma situação realmente de muita dor. Você, então, que já participou e quiser continuar participando, pode trazer hoje ou amanhã, que nós iremos levar ou a Nova Friburgo, ou a Teresópolis, ou alguma outra comunidade que nos peça e que seja de igual modo urgente e nós possamos acompanhar o trabalho. O que é que nós precisamos? Precisamos de água, produtos para alimento de preparo rápido, macarrão, biscoitos, e precisamos de produtos de higiene pessoal. Roupa, não. Nesse momento, não. Já há bastante roupa, tanto de outras doações como daqui mesmo. Mas esses elementos são muito necessários. A situação em Nova Friburgo, bastante dramática. O centro da cidade ficou muito prejudicado. Prédios pequenos, inteiros, ruíram completamente. Vamos ter uma ideia, uma cena tocante foi o encontro de uma jovem com um casal de irmãos, Samir e Shalomia, no centro da cidade. Ela os encontrou e os abraçou efusivamente. Que bom que vocês estão bem. Disse a seguinte frase: eu só perdi um primo, para mostrar como envolveu a todo mundo na cidade. Foi algo que excedeu as enchentes anteriores. Naquele dia que nós fomos lá na terça-feira, depois do temporal, o 7º dia se completando à noite, ainda estava alagada, a igreja primeira não teve culto no domingo, não teria naquela quarta-feira, não sei se está tendo hoje, porque a água, o pastor Samir disse que hoje também não, porque não há como entrar na igreja, porque por mais que limpem a água, ela volta, como se estivesse acumulada, como fosse um lago no centro. O rio já está completamente no seu leito normal, mas a água continua muita lama. Naquele mesmo dia que chegou lá o caminhão, daqui foi levado, por exemplo, um conjunto de kits de fraldas de diferentes idades. Naquele mesmo dia, alguém foi levar a uma família uma fralda de um bebê que nasceu exatamente na quarta-feira e não tinha esses bens porque a sua família viu tudo descendo pela enxurrada. E alguém foi lá levar, então, com alguma dificuldade, porque é muito difícil caminhar até pelo centro. Irmãos, imaginem pelas outras áreas. Nós podemos ainda participar. Então, você pode colocar no envelope. Muitos irmãos fizeram isso, colocaram a sua contribuição. Com isso, nós podemos participar. Vamos ter uma ideia, por exemplo, a região de Santa Rita tinha uma dificuldade muito grande. Mangueira, não tinha como lavar
escoar a lama. Então, a nossa igreja, graças à sua doação, comprou 2.000 metros de mangueira. R$1.200. O valor, só para vocês terem uma ideia, porque lá simplesmente não tinha. Os irmãos compraram e nós pudemos beneficiar aquela comunidade. Então, você pode colocar região serrana, os recursos serão canalizados para essa etapa e para a etapa seguinte. O irmão também poderá trazer amanhã, preferentemente até amanhã, mas se não puder, depois de amanhã, no seu prédio. Muitos recolheram nos seus prédios, trouxeram para cá, e alguns que contribuíram de outras igrejas e de outras confissões religiosas disseram, porque nós sabemos que vocês vão entregar. Essa é uma garantia que nós damos aos irmãos. Os irmãos sabem que, assim, a pastor Samir foi juntamente com o caminhão no primeiro dia. Então, agora vamos participar desse instante, então, nossos dias, nossas ofertas. Quaisquer dois irmãos que quiserem participar, que nunca puderem estar aqui e que desejarem segurar, então, as salvas, poderão vir e fazê-lo, então. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta poderá, então, se levantar e colocar aqui nestas salvas. Vamos então nos colocar em pé para esta hora de oração, em que vamos agradecer a Deus por essas contribuições, esses dízimos, essas ofertas. Vamos colocar mais uma vez todos aqueles de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro e outros municípios daquela região afetados. Quem quiser vir aqui à frente então orar em gratidão a Deus, ao mesmo tempo em intercessão pelas vítimas das chuvas, poderá vir então à frente aqui e orar voluntariamente. Quem assim desejar, pode aqui vir a esse microfone. Quem virá para essa oração? Sim, a irmã Grace. Senhor, nós te bendizemos por esse domingo ensolarado, maravilhoso, dado por Ti, Senhor. Nesse momento nós te agradecemos também pelas ofertas, por todos que se levantaram e vieram ofertar. Nós te bendizemos, pedimos pelas pessoas que ainda não podem fazê-lo, que Tu estejas abençoando, a fim de que também possam contribuir para o Teu reino, porque é uma bênção fazer isso, nós sabemos, Senhor Deus. Pai, abençoa essas ofertas e, Senhor, da mesma forma pedimos, Pai, que Tu venhas abençoar esse povo tão sofrido ali da serra, Senhor. Deus, a gente não conhece os detalhes. Tudo que a gente sabe é pouco a respeito do que tem acontecido ali, mas, Senhor, Tu não precisa disso. O Senhor conhece a mais profunda necessidade de cada pessoa ali, pois o Senhor vê cada canto, cada lugar mais escondido, cada necessidade mais
remota ali naquele lugar, nós pedimos, Senhor, visita cada pessoa. Pai, socorre cada família, cada pessoa, cada indivíduo, cada necessidade que se levanta naquele lugar, Senhor Deus. Nós clamamos confiadamente a Ti, Senhor Deus. Fazemos aquilo que podemos, como humanos que somos, como filhos Teus. Mas nós queremos pedir em nome de Jesus que o Teu socorro, Senhor Deus, se manifeste ali a cada instante, a cada necessidade. E que, Senhor, Teus livramentos, Senhor Deus, cheguem naquele lugar, estejam naquele lugar. Abençoa as pessoas que se levantam para contribuir ali com o que seja, Senhor Deus. Esteja chamando pessoas mesmo para ajudar ali, para contribuir ali. Mas, Senhor, também nós queremos que o Teu nome seja exaltado naquele lugar. Nós não sabemos como isso se fará, mas nós pedimos, Senhor, exalta o Teu nome ali. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem se assentar antes do interlúdio, ainda os irmãos podem levar as salvas. Só quero recordar que daqui a pouco essas cidades vão sair do noticiário, mas os dramas continuam. Há muitos desaparecidos, mas alguns desses simplesmente fugiram da cidade. Pânico de que foram tomados. Então são condições muito dolorosas, muito dramáticas. Quem, por exemplo, pôde observar as montanhas de terra e árvore, viu como elas escorreram completamente. E quem viu as montanhas rochosas, de pedra, parece que alguém bateu nelas para descascá-las. Tão forte foi a dificuldade naquele lugar. Isso em outros. Nós não podemos nos esquecer. A nossa vida segue, é verdade. A deles também segue, é verdade, mas a deles em grande dificuldade. Nós podemos continuar mobilizados para cooperar, para ajudar. Apesar das nossas dificuldades, nós sabemos que o nosso Salvador é maravilhoso. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar este hino em louvor ao nosso Deus, dizendo: Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar, morto para me salvar, para nos salvar. Cordeiro entregue ao Calvário,
Amém? Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Sofonias 3, versículos 20. Vamos ler todos juntos? Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Os irmãos podem sentar, vamos ter mais uma participação do coro. Meus irmãos, nós cantamos esse Salvador maravilhoso e essa letra desse hino sempre mexe comigo, porque ele realiza coisas que justificam esse adjetivo, Salvador maravilhoso, de situações completamente sem esperança, sem expectativa. Esse nosso Salvador, esse Deus a quem nós servimos, restaura e conserta. Um texto que me chama muito a atenção é de Ezequiel, capítulo 37, quando nós lemos ali o povo de Israel vivendo aquela situação em que Deus faz a analogia com o Vale dos Ossos Secos, Diante de ossos, Deus pode levantar um exército. Então, diante de uma catástrofe como nós estamos vivenciando na região serrana, às vezes nós questionamos e não sabemos o porquê das coisas, e às vezes não conseguimos enxergar uma solução ou uma luz no fim do túnel,
Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós nos voltamos para esse Salvador maravilhoso, a resposta vem, é confiar em Deus. E o profeta Abacuque, na sua experiência com Deus, ele viveu exatamente isso, de uma situação sem expectativa, de um problema sem solução. Ele, ao final da sua experiência com Deus, pôde nos deixar estes versos que tanto nos inspiram, que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 19, que nós vamos ler nesse instante, conforme o nosso programa de culto. Eu gostaria que você lesse, que eu estivesse lendo agora estes versos, pensando na profundidade do que está sendo dito aqui. Ver se a minha experiência com Deus realmente me faz confiar como o profeta confiou. Porque se não é assim, meu irmão e minha irmã, nós devemos buscar, né, uma experiência maior com Deus, para que possamos vivenciar e viver exatamente esse sentimento aqui, que é o de, diante da falta de tudo, da falta de esperança e de expectativa, nós podemos ter a certeza absoluta de que o Deus a quem nós servimos, Ele vai nos acudir, a mão dEle vai se estender para nos tirar daquela correnteza, daquele momento em que nós não conseguimos enxergar uma solução para os nossos problemas. Então, enquanto nós estivermos lendo, reflita sobre esses versos, e logo em seguida nós vamos ter uma música ao órgão, e se você quiser colocar o seu problema diante de Deus, vindo aqui à frente, se ajoelhando, se levantando, não deixe de fazer. Esse é um momento de demonstração de fé, onde nós colocamos diante de Deus realmente a nossa esperança e a nossa expectativa, diante de problemas que nós não vemos soluções. Conforme nós temos vários irmãos nossos passando por dificuldades, a nossa irmã Eliane Chaves levou um tombo, quebrou o joelho, vai se submeter a uma cirurgia na terça-feira. O nosso irmão José Andrade está internado lá no Barra D'Or, inclusive precisando de doações de sangue. Não sei se o pastor Israel tem um endereço lá do local lá em Botafogo, onde as pessoas deveriam se dirigir. Rua Conde de Irajá. Se o irmão puder, né, comparecer lá durante a semana, esse nosso irmão está ali no Barra D'Or com uma infecção pulmonar e necessita de transfusão de sangue. Então a família pede que, se a igreja pudesse se mobilizar e alguns irmãos pudessem comparecer ali para fazer essa doação, né, eles agradeceriam muito. E assim, meus irmãos, são as nossas dificuldades, são as nossas experiências na nossa peregrinação com Deus, mas a certeza que fica nos nossos corações é que nós podemos confiar em Deus. Então, assim como o profeta Abacuque, vamos colocar diante de Deus as nossas dificuldades. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Então, durante a música, se você quiser colocar diante de Deus a sua dificuldade, o seu impossível, se coloque em pé, se ajoelhe, venha aqui à frente, fique à vontade, mas não deixe de, nesse instante, colocar a sua dificuldade diante desse nosso Deus maravilhoso.
Deus soberano que conhece nossas vidas, nossos anseios, sonda nossos corações, nós te agradecemos porque o Senhor toma conta, cuida de cada um que aqui está, de cada filho, de cada servo, de cada querido, ó Pai. Santo Deus, obrigado, porque o Senhor está conosco, nós podemos contar contigo em todos os momentos das nossas vidas. E aqui estão os irmãos, ó Pai, em pé, ajoelhados, clamando a Ti, agradecendo por bênçãos sobre suas vidas, ó Pai, e pedindo pelo seu trabalho, como Luiz Felipe aqui, Senhor, dando graças a Ti, pedindo por familiares, por problemas em suas casas, nos seus lares, como aqui irmãos estão clamando a Ti, ó Pai. Colocamos nas Suas mãos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Clamamos também pelos irmãos que estão na região serrana, por amigos, por pessoas ali que estão sofrendo nesse momento. Venha trazer o consolo para os seus corações. Abençoa e venha, ó Pai, incentivar, Senhor, motivar o seu povo para que possamos então ajudar, cooperar, ó Pai, possamos nos dedicar cada vez mais para o auxílio daqueles queridos que estão na região serrana. Obrigado porque o Senhor nos dá condições, forças para isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nesse sentimento de dependência de Deus, ouvindo a orarmos, Senhor. Pés velozes em lugares altos. Texto que vem do livro do profeta Abacuque, e ao longo desse culto podemos ver que riquezas há nos chamados profetas menores. Que riqueza há num livro como Sofonias. Poucos capítulos, tanta força para a vida. Há alguns dias, pregando daqui, falei que nós devemos viver no ínterim, isto é, a nossa vida é um intervalo entre a nossa criação e a nossa redenção final. Nós todos somos peregrinos a caminho da vida definitiva. Temos que viver, portanto, na perspectiva da volta de Jesus Cristo. Neste contexto
a alguns pode ter ficado a impressão de que o cristianismo é um convite à inércia, ou um convite ao conformismo, ou um compromisso ao absenteísmo, à ausência de lutas, porque afinal de contas, Cristo voltará e nada disso fará qualquer sentido. No entanto, eu quero então, lendo esses textos, já lemos ao longo desta manhã, dizer que não há lugar na fé cristã para o fatalismo, não há lugar na fé cristã para o conformismo, não há lugar na fé cristã para o quietismo. Vejamos, então. É verdade que alguns compreenderam isso de modo muito equivocado. Os montanistas que seguiam um homem chamado Montano, logo no começo da era cristã, século III, entenderam que, já que Cristo ia voltar logo, não precisavam se empenhar, trabalhar, se esforçar. Seguindo, de certo modo, o exemplo que encontramos entre aqueles irmãos e irmãs cristãs pastoreados pelo apóstolo Paulo, que escreve então a Timóteo, depois de ter escrito a sua primeira carta, escreve a segunda para dizer aos irmãos: quem não trabalhar, não coma. Porque alguns então, na perspectiva da volta iminente de Jesus Cristo, largaram os seus trabalhos, alguns deixaram suas famílias para esperar a volta de Jesus Cristo. Então Paulo complementa esta perspectiva. Nós somos chamados a continuar trabalhando, pugnando por vidas melhores em todos os seus sentidos. Encontramos outros extremos. Já ouvi alguém dizer o seguinte: quanto pior, melhor, porque Cristo vai voltar mais cedo. Não há também base bíblica para isso? Quanto pior, pior, e quanto melhor, melhor. Nós não determinamos a data da volta de Jesus Cristo, então vamos piorar tudo, porque Ele volta logo. Não, essa hora só Ele sabe, faz parte da sua livre iniciativa, de sua soberania, de sua decisão. Nós não apressamos a volta de Jesus Cristo, nem pregando o Evangelho. Isso é uma outra história, porque isso está nos desígnios, nos arcanos do Deus Todo-Poderoso. Devemos então cruzar os nossos braços? Devemos desistir de ter mais saúde, de ter uma vida melhor emocionalmente, em todas as suas áreas? Temos um outro extremo. Um extremo quietista, esses que eu mencionei agora como exemplos, e um outro extremo, que é um extremo ativista, segundo o qual nós podemos postergar, adiar, para as calendas gregas, como se dizia antigamente, a volta de Cristo. Mesmo porque nós vamos criar nesse mundo aqui um mundo tão bom e tão perfeito, que Jesus não vai precisar voltar. Os irmãos acham isso um pouco estranho, mas é uma teologia do século XVIII, século XIX, segundo o qual o reino de Deus é aqui mesmo, e nós vamos construí-lo, com educação, com a ciência, com o nosso esforço. Dois extremos para entender a dimensão do ínterim. Porque então, deixando de lado grandes especulações, muitos de nós vivemos como se tudo dependesse de nós, que é uma forma de ateísmo prático. Eu não conto com Deus para nada, tudo é o meu esforço, é o meu trabalho. Esta é uma visão forte, eu diria até mesmo mais forte do que o fatalismo, do que o quietismo. Ela existe. Então eu coloquei esses dois extremos para nos ajudar a pensar, então, como é que nós podemos viver, como nos diz o profeta Abacuque, em pés velozes em lugares altos. Para mostrar, então, que Deus tem interesse em que tenhamos vidas plenas,
quero ler alguns textos bem conhecidos dos irmãos, alguns já foram contemplados em nossos cultos anteriormente. Primeiro texto, Isaías 54, 2, que eu anunciei que um dia pregaria sobre ele, não pude fazê-lo, vou mencioná-lo hoje depois, e vou comentar ainda nesta manhã. Isaías 54, 2 nos diz assim: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Conformismo? Não. Fatalismo? Não. Quanto pior, melhor? Não. Segundo texto, bastante conhecido, 1 Crônicas 4:10, já pregamos sobre isso aqui em 2004, Jabez orou ao Deus de Israel, 2001, desculpe, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Perfeito encontro entre o esforço humano e a dependência de Deus. Conformismo? Não. João 10:10, parte B, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Conformismo? Não. Então lemos mais uma vez Abacuque: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares elevados. Quero então sugerir, para que nós andemos com pés velozes em lugares altos, algumas atitudes. Primeira, nós precisamos crer num Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que age, mesmo quando nós não o estejamos vendo em ação. Capítulo 3 de Abacuque começa assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Realiza, Senhor, de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ou mesmo não florescendo, e podemos ler de cor, a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Nossa primeira atitude, portanto, é crer num Deus vivo, mesmo que nós não estejamos vendo no atual momento de nossa vida Deus em ação. Para andar com pés velozes em lugares altos, em segundo lugar, quero sugerir, nós precisamos reconhecer que Deus faz, e nós somos, como diz o apóstolo Paulo, cooperadores, co-realizadores, colaboradores de Deus. Ele que faz que os meus pés caminhem velozes. Não é a velocidade natural dos meus pés. Ele que põe mais força, ele anda mais rápido ainda. Ele que me faz caminhar nos lugares elevados. Deus faz. Esta é a ordem. E nós cooperamos com Ele. Muitas vezes, nós fazemos e Deus então dá uma forcinha. É assim que muitas vezes pensamos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus faz. Nós chegamos juntos para cooperar. É Ele que faz. Ele que nos motiva. Ele que nos orienta. É Ele que nos guia. Mas a caminhada nós temos que fazer. Mas quem põe rodinha em nossos pés é Ele. É bom termos claramente isso nas nossas convicções. Em terceiro lugar, nós precisamos ousar, desejando o melhor para nós. Vejamos a oração de Jabez mais uma vez. Jabez orou ao Deus de Israel assim:
abençoa-me e aumenta as minhas terras. Alguém dirá, mas que pedido mais estranho, né? Parece teologia da prosperidade essa, que coisa. Não é isso mesmo. Nós temos que pedir que Deus aumente as nossas terras, os nossos bens, as nossas propriedades, e isso se aplica a qualquer dimensão de nossa vida, não apenas material. Nós devemos pedir que a mão de Deus esteja conosco, nos guardando de males, porque se não guardar, nossa força, como diz o hino Castelo Forte de Lutero, nada faz. E Deus nos atende em nossos pedidos. Prosperidade, vamos colocar nos termos material, é algo legítimo para se pedir. Uma boa teologia da prosperidade é uma boa teologia. O problema é quando a prosperidade se torna o fim da nossa vida. O problema é quando nós achamos que podemos manipular a Deus com as nossas orações e com nossas ofertas a Ele. Tudo isso é embutido numa teologia ruim da prosperidade. Mas pedir coisas boas, nada disso está errado. Qual é a nossa motivação? Como cantamos, nós pedimos, mas sabemos que isso não é o nosso tesouro, não é o nosso bem maior. Mas devemos pedir mais para nossas vidas, nossa família. Podemos e devemos pedir um bom trabalho. Devemos pedir uma promoção no trabalho, por exemplo. Devemos pedir uma casa própria, se nós não temos. Um carro, se não temos. Uma formação acadêmica, se nós não temos. Passar no concurso, se não vamos fazê-lo. Se nós podemos e devemos pedir. Não há nenhum mal nisso. Deus não é contra esta prosperidade, contra essa teologia, contra essa oração. Devemos orar assim. Ele quer que nós andemos com pés velozes em lugares altos. Devemos então pedir a Ele, como Jabez fez, rogar a Ele, para que Ele nos conceda, sabendo que é Ele que faz isso conosco. E mais, nós precisamos correr, alargando então os nossos espaços, nossos esforços, com muito esforço. Releio então outra vez Isaías 54:2. Alargue o lugar de sua tenda, isto é, não se contente com aquilo que você tem, não se contente com aquilo que você é, como pessoa, como familiar, como cristão, como profissional, como estudioso. Não pare aí, alargue o lugar da sua tenda. Não importa o que você já conquistou, conquiste mais. Não importa aquilo que você é como cônjuge, seja um cônjuge melhor. Se você é um bom filho, se torne ótimo filho. Se você é um ótimo filho, se torne um magnífico filho. Se você é um magnífico filho, se torne um maravilhoso filho. Com humildade, é claro. Em todos os planos, alargue. O texto continua então: estenda bem as cortinas de sua tenda, isto é, não faça de qualquer jeito. Planeje, meça as consequências, olhe bem ao longe, projete, para então chegar lá. Estique as cordas. Podemos pensar nos termos de uma tenda ou de uma cabana que, tendo o seu diâmetro normalmente 2 por 3, 3 por 2, o que diz o texto? Pega as cordas, põe mais longe, estique mais, põe mais tecido na cortina, alargue. A ideia que nós temos claramente nesse texto aqui é que nós precisamos
estender os nossos limites. Meus irmãos, minhas irmãs, quando vocês nasceram, havia um círculo em volta de vocês. Cada um de nós nasce com um limite. Limite que é dado pela família. Às vezes, um limite de uma instrução muito pequena, um limite de bens muito limitados. E alguns de nós nos assentamos nesse limite e esperamos a vida passar. É isso que eu recebi, essa é a minha porção, vou ficar aqui dentro. Não, estique, expulse o horizonte para mais longe. Se o seu pai alcançou um certo grau de instrução, alcance mais, não para ser melhor do que ele, porque ele já foi bom, mas ele deu um limite para você estender esse limite. Se a sua família tem um certo conjunto de bens, amplie, estenda, essa é a ideia. Isso é perfeitamente legítimo e nós somos chamados a fazer isso. Esse texto nos ajude. Firme as estacas, isto é, faça coisas duradouras, construa casas com alicerces firmes que comportem 2, 3, 4 andares. Não se contente, vamos dizer a expressão popular, com o destino que lhe foi dado. Ninguém nasce com um destino atado às costas. Cada um de nós, para usar a expressão popular, constrói o seu próprio destino. Há limites, é verdade. Mas a vitória de cada um de nós não deve ser pensada naquilo que os outros alcançaram, mas nos limites que eu estendi. Eu não devo me comparar a quem já nasceu com 1 milhão, porque eu nasci com 1.000, mas se eu alcanço 2.000, eu aumentei 100%. E quem tinha 1 milhão, continuou com 1 milhão, ficou no mesmo lugar, mas eu cresci o dobro. Nós somos chamados a pedir ao Senhor como Jabez. Somos chamados a obedecer a palavra de Deus, enquanto esperamos a volta de Jesus. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa terra, essa é a nossa tenda. E somos chamados para expandi-la, estendê-la, ampliá-la. Nisso não há nenhum demérito, não há nisso nenhuma dificuldade. É o caminho que Deus propõe para cada um de nós. Alguns fazemos tudo isso achando que conseguimos com a nossa própria força. Outros dizemos: Senhor, abençoa-me. Desculpe a imagem que eu vou usar mais uma vez. Senhor, põe rodinha nos meus pés, mas eu tenho que andar. É evidente que quem tem a perspectiva da graça, a perspectiva da fé, sabe que nada disso se obtém sozinho. E também sabe, como ensinava Calvino, que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, é para o nosso bem, mas não somente para o nosso bem, para o bem de todos aqueles a quem Deus nos envia. O Brasil está entre os últimos do mundo em matéria de filantropia. Uma vergonha. Países muito mais pobres do que nós doam muito mais do que nós. Falta-nos uma teologia
saudável da prosperidade. O que é que fazemos com aquilo que Deus nos dá? Usamos até a exaustão? Ou usamos para o nosso bem, de nossa família, mas também para abençoar pessoas? Uma pergunta para cada um de nós. Porque nós sabemos que quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. E até aí não há nada de mal. Mas o que é que nós fazemos com isso? Porque se nós não fizermos atos de justiça e atos de generosidade, o nosso próprio bem será a nossa própria sepultura. Porque vai se tornar o nosso próprio Deus. Mas quando sabemos que foi Deus quem nos deu, temos essa percepção, essa clareza, que Deus isso nos concedeu, nós pedimos, Ele nos capacitou, e nós então obtivemos, teremos um relacionamento diferente com o dinheiro, como Senhor dele, não como sendo Ele nosso Senhor. Teremos uma relação diferente com o nosso Pai Celestial, foi Ele quem nos deu, como aprendemos na oração do Pai Nosso. Portanto, como comecei, não há nenhuma contradição entre vivermos no tempo do ínterim, sabendo que estamos a caminho de uma terra perfeita. E nesse momento, enquanto não alcançamos a perfeição dessa terra, nos empenharmos ao máximo para que aqui tenhamos vidas abundantes, espiritualmente falando, emocionalmente falando, materialmente falando. Alguns temos dificuldades emocionais, vícios, e alguns nos acomodamos. Não vou esticar o horizonte das minhas emoções. Não, nós somos chamados a ter vidas saudáveis. Na expressão de Jesus, alegria completa. Tudo que nós pudermos fazer para sermos pessoas melhores, nós devemos fazer. Se há lacunas em nossa formação, se a nossa infância deixou marcas terríveis na nossa jornada existencial, nós temos que pedir a Deus como Jabez fez. Os irmãos sabem, Jabez quer dizer dor, sofrimento. É o que significa a palavra. No entanto, em lugar de ficar agarrado a essa experiência que o seu nome trazia, Jabez disse: Senhor, não, me livra da minha dor, me livra do meu Jabez. E Deus o abençoou. Não se contente com aquilo que você tem sido, seja emocionalmente, profissionalmente, espiritualmente, materialmente, familiarmente. Não se contente. Estenda a sua cortina, a cortina da sua vida, a cortina da sua casa. Se porventura você tem caminhado a passos lentos nos vales, peça a Deus para caminhar com os pés da corça, com os pés do servo, lá na montanha, e rápido, apesar dos pedregulhos. É lá que Deus quer que nós caminhemos, para que andando lá, possamos também abençoar, não só a nós mesmos, mas a muitas outras pessoas. Que Deus abençoe você, enquanto vamos peregrinando pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Lembremos-nos sempre que Cristo promete nunca deixar você. A grande promessa de Mateus 28:20 é esta: eu estarei com você. Brilho celeste, enche a minha alma com a tua paz, para que então com alegria eu possa seguir cantando, pois Jesus é aquele que me satisfaz. Sabemos que há nuvens
em volta, sombras em cima, mas elas não podem ocultar o nosso Salvador, que é luz que nunca se apaga se nós ao seu lado caminhamos. Vamos cantar então que raios benditos nos conduzam em direção à mansão celestial, de tal modo que mais e mais, seguindo de perto o Mestre, nós possamos entender e louvar a Deus por tão grande salvação. Cantemos assim então. E dizemos todos, amém. Quero então lembrar os irmãos que pretenderam doar sangue para o irmão José Pereira de Andrade, Rua Conde de Irajá, 183, no Humaitá. Quero recordar aqueles que vão amanhã à noite missionária da Assembleia da Convenção Brasileira de Niterói, que devem, os inscritos, confirmar sua inscrição, e os que não se inscreveram, colocar seu nome na lista de espera, e amanhã às 17h30 o ônibus pontualmente daqui sairá. E de novo convido a todos para participarem do culto de hoje à noite, após o qual nós iremos partir um bolo com guaraná para celebrar um momento importante na história da igreja, que os irmãos só ficarão sabendo no culto da noite, mas vale a pena você estar então aqui presente conosco. Amanhã temos culto às 19 horas, quarta-feira de igual modo, vamos ter a Assembleia da Igreja, todos os membros da igreja devem então participar. Agora então oremos a Deus para que essas verdades que foram ditas
possam ser as verdades também das nossas vidas. Senhor, sabemos que tens muito mais para nós, em todos os planos, inclusive o plano material, que não é o mais importante, mas também tens para nós planos de bem e de paz. Damos, Senhor Deus, graças por isso, e ao mesmo tempo te rogamos que nos ajudes a caminhar na perspectiva correta, sabendo que tudo que nós somos e temos vem de Ti. O Senhor nos capacita, o Senhor nos unge, o Senhor nos empurra para que nós possamos caminhar com pés velozes em lugares elevados. Ajuda-nos, ó Deus, a estender as cortinas das nossas vidas, a alargar as nossas cordas, a afirmar bem as nossas estacas. Rogamos-te em nome de Jesus Cristo. Amém.